Outro ponto que eu sempre nos meus vídeos eu recebo muita pergunta assim. Eu faço um pão, por exemplo, utilizando farinha de trigo sarraceno. Aí tem muita gente que pergunta, eu posso substituir a farinha de trigo sarraceno por qual outra farinha? Eu posso substituir a farinha de arroz branco por farinha de aveia? Cuidado! Essas substituições, elas devem ser feitas a partir do momento que você conhece as funções dos ingredientes, que você conhece as funções de cada farinha, as características de cada farinha, que você testou essa receita antes. Por quê? Quando eu faço substituição de ingrediente e eu não conheço muito bem o que cada ingrediente ou o que aquele determinado ingrediente que eu quero substituir faz na minha receita, como ele interage com os demais ingredientes dessa receita, eu corro um grande risco de ter prejuízos. E um dos problemas pode ser que o seu pão baixe no centro. Então, quando você quiser substituir algum tipo de ingrediente, primeiro entenda o que o ingrediente que você quer substituir faz na receita, de que maneira ele está atuando naquela receita, tá? Porque a depender da receita, eu utilizo um ingrediente para dar uma característica ou para dar outra. Exemplo, quando eu faço uma receita de pão francês, o pão francês ele tem a característica de ficar com a casquinha mais crocante e o miolo mais macio. Para eu alcançar essa característica, eu preciso adicionar uma quantidade maior de amido. Então, com uma quantidade maior de amido, eu tenho essa característica da casquinha crocante. Já em pães de forma, que a casquinha ela é mais mole, que eu tenho um pão que não é tão crocante, que ele é mais macio, eu não vou adicionar a mesma quantidade, por exemplo, que eu adiciono na receita do pão francês, porque são pães diferentes com características diferentes. Então, o amido no pão francês vai me trazer crocância, o amido no pão de forma vai trazer maciez. Então, é importante você conhecer as funções dos ingredientes e a função daquele ingrediente que você quer substituir naquela receita antes de fazer essa substituição. E antes de fazer qualquer substituição, porque qualquer substituição altera o resultado final, você precisa testar a receita originalmente. Então, você vai pegar uma receita de pão de forma sem glúten, vai fazer a sua receita em casa do jeito que você pegou da pessoa que você quis lá, escolheu a receita. Você vai fazer daquele jeitinho, com aqueles ingredientes, com aquelas quantidades, do jeito que a pessoa ensinou. Depois disso, se você quiser fazer uma substituição, aí sim você está apta a fazer. Desde que, como eu disse, você conheça a função daquele ingrediente que você queira substituir. Por que isso? Porque quando eu não sei qual é o resultado final inicial daquela receita, eu não sei o que a minha substituição alterou naquela receita. Então, primeiro você precisa fazer a receita original. Você precisa conhecer a função daquele ingrediente, para depois você substituir e saber identificar o que aquela alteração provocou no resultado final, tá? Então, é muito importante que você faça substituições conscientes, porque as substituições que você não conhece, que você conhece pouco, você pode se frustrar, você pode perder sua receita, você pode fazer com que seu pão afunde no meio por conta dessa pequena alteração que você fez na receita, tá? Então, observe isso, cuidado com as substituições. É muito legal fazer. Depois que você pega a prática, você pode brincar com os ingredientes. Nós temos diversos tipos de farinhas, diversos tipos de ingredientes, diversos tipos de receitas que a gente pode brincar com todos para testar novas receitas, né? Mas você tem que observar esses cuidados antes de começar isso. Você precisa praticar, precisa conhecer os ingredientes, precisa saber o que cada ingrediente faz naquela receita para você poder substituir de maneira consciente e obter um pão que fique bem crescido, volumoso, macio, úmido e fofinho, tá bom? Então, muito cuidado com as substituições dos ingredientes.